Bem-vindo ao nosso Evangelho no Lar. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus entes queridos e deixar seus comentários e pensamentos. Juntos, vamos trilhar esse caminho de luz, nos conectando com Deus, nosso Mestre Jesus e os espíritos superiores, em um momento de muito amor fraterno. Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. Dai a César o que é de César. Então os fariseus, ao se retirarem, decidiram entre si comprometê-lo em suas palavras. Juntaram-se aos herodinos para lhe dizer: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho de Deus pela verdade, sem considerar a quem quer que seja, pois não discriminais a ninguém entre os homens. Dizei-nos, então, qual é a vossa opinião sobre o seguinte: devemos ou não pagar o tributo a César? Mas Jesus, conhecendo sua malícia, lhes disse: Hipócritas, por que quereis me tentar? Mostrai-me a moeda exigida para o tributo. E então, tendo eles mostrado a moeda, disse-lhes: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, disseram. Então Jesus lhes respondeu: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ao ouvirem isso, admiraram-se com a sua resposta, e deixando-o, se retiraram. Mateus capítulo 22, versículos 15 a 22 e Marcos capítulo 12, versículos 13 a 17. A pergunta feita a Jesus era motivada pelo fato de que os judeus, tendo horror ao pagamento dos impostos que os romanos os obrigavam a pagar, haviam feito disso uma questão religiosa. Um numeroso partido havia se formado para lutar contra o pagamento do imposto. O pagamento do tributo era, portanto, para eles, tema de discussões daqueles dias que os enfurecia. Sem o que a pergunta a Jesus: devemos ou não pagar o tributo a César? Não teria o menor sentido. A pergunta em si já era uma cilada e, conforme a resposta, pretendiam jogar contra ele a autoridade romana e os judeus discordantes. Mas Jesus, conhecendo sua malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, mandando que se dê a cada um o que se lhe deve. Este ensinamento, dai a César o que é de César, não deve ser entendido de uma maneira ilimitada e indiscutível. Neste, como em todos os ensinamentos de Jesus, há um princípio geral, resumido sob a forma prática e usual, extraído de uma situação particular. Esse princípio é consequente daquele que nos diz: devemos agir para com os outros como gostaríamos que eles agissem para conosco. Ele condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar ao próximo e toda violação dos seus interesses, determinando que se respeitem os direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Este princípio estende-se ao cumprimento dos deveres em relação à família, à sociedade, à autoridade, bem como a todos os indivíduos. Vamos aos comentários. Meus amigos, quando Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele nos deu uma lição valiosíssima que vai muito além de uma simples resposta a uma armadilha que fizeram para ele. Quando ele falou isso, ele estava nos ensinando sobre a justiça, sobre dar a cada um o que é devido, e sobre a importância de reconhecer as nossas responsabilidades, tanto no mundo material como no mundo espiritual. Quantas vezes a gente fica perdido sem saber se a gente leva mais em conta a vida material ou a vida espiritual? E é comum perceber que uma parte da gente quer que a gente faça o certo para a nossa vida material, enquanto a outra, ela sente que a gente deve se dedicar ao que é espiritual. E Jesus, com a sua sabedoria infinita, ele nos ensinou que a gente não precisa escolher um lado para a gente poder se dedicar mais, mas sim que a gente tem que fazer o justo nos dois lados. Então, quando a gente imagina
que a gente vive a nossa vida, que a gente trabalha, que a gente cuida da família, que a gente paga as nossas contas, isso é a parte que Jesus fala dar a César o que é de César. Ou seja, é cumprir as nossas obrigações, seja com o governo, seja com a sociedade, com a nossa família ou com qualquer outro que esteja ao nosso redor. Mas por outro lado, dar a Deus o que é de Deus é algo mais profundo, porque é sobre alimentar a alma, é sobre cuidar do espírito, é sobre ser honesto, ser justo e bondoso. E muitas vezes a gente acaba complicando mais do que precisa. A verdade é simples, meus amigos. Jesus, ele nos ensina, nos convida a viver com retidão, a sermos honestos e justos em todas as áreas das nossas vidas. E isso não significa que a gente deve deixar de lado todas as nossas obrigações e responsabilidades no mundo material. A gente deve sim cumprir com todas elas, e também a gente não deve deixar de lado o nosso próprio crescimento espiritual, porque assim como Jesus ensinou, os dois lados são importantes. No final das contas, meus amigos, o que Jesus nos ensina é buscar o equilíbrio. Não se trata de escolher entre uma coisa ou outra, mas sim de integrar as duas juntas em nossas vidas. Então, dar a César o que é de César significa ser um cidadão responsável, um trabalhador honesto, um amigo leal. E por outro lado, dar a Deus o que é de Deus significa viver com amor, com fé, com esperança, sendo guiados por princípios que nos elevam espiritualmente. Então que a gente possa levar essa mensagem para o nosso coração e para o nosso dia a dia. Que a gente procure ser justo em tudo que a gente faz, lembrando que as nossas ações no mundo material refletem o nosso estado de espírito e o mundo espiritual. Então que a gente possa honrar as nossas responsabilidades sem esquecer do que realmente importa para as nossas vidas, que é viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, que é através do amor e da justiça. E com isso encerro meus comentários. Se você quiser fazer o seu, pause o vídeo e depois retorne. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade. Pela implantação do Evangelho em todos os lares. Pelo equilíbrio e paz de todas as famílias. Pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e amizade mútuas. Pela cura e sustentação dos familiares e amigos. Pelos presentes na reunião. Pelos familiares e amigos desencarnados. Pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram neste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para o seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe esse vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!